chegar aqui em PGR, blindar o ministro, para não comparar não sei o que com Lava Jato. Antes de chegar nisso, na sexta-feira a gente compartilhou uma decisão de André Mendonça sobre, ele ordenou que seja investigado de onde é que estavam vazando informações sobre Lulinha. Só a título de curiosidade contigo, isso teve algum efeito em cima da corporação? Isso repercutiu de que maneira? Porque, assim, de alguma maneira, ele colocou alguma dúvida no ar de que, dúvida não, né? Tá vazando, a imprensa está divulgando várias informações e aí ele meio que deixa entendido, não é por mim, alguém está vazando, temos que entender. Isso também causou algum tipo de clima em cima desses investigadores, será? Sim, sim, com certeza, Elisa, porque também tem a própria narrativa de que seria o próprio André Mendonça que estaria vazando os dados. O ministro André Mendonça, com essa decisão, também cria uma vacina ali, um argumento para dizer que ele não tem nada a ver com os vazamentos, uma vez que ele próprio determinou essa investigação. A Polícia Federal, por sua vez, diz que também não é ela, que podem ser os advogados, e fica esse jogo de empurra aí sobre de onde está vazando, justamente porque são informações sensíveis, que em tese estão sob sigilo e, portanto, não poderiam estar sendo publicadas pela imprensa. Mas, se é advogado, se é policial, se é alguém do gabinete do ministro, isso dificilmente a gente vai saber, mas essa investigação determinada pelo André Mendonça pode, talvez, esclarecer um pouco melhor esse cenário. Matheus, agora nesse quesito de comparação com a Lava Jato, que eu imagino que inevitavelmente ocorram essas coisas, né? E eu te perguntei sobre André Mendonça, porque assim, é um ano eleitoral, aí você tem um ministro do Supremo, que é relator de um caso, e esse ministro foi indicado por Jair Bolsonaro, então fica aquele burburinho. Não, então ele deve ter alguma proximidade com Flávio Bolsonaro, e aí começam as suspeitas, mas será que é ele que está vazando? Aí vem ele na sexta-feira e o Matheus explicou pra gente, determina isso, não, investiguem aí de onde é que está vazando, cria uma espécie de vacina, porque é um momento assim de tentar também arrefecer, porque os achares, né, as suspeitas ali, são muitas para todos os lados. O que tem a ver comparação com Lava Jato e o que exatamente Mendonça está tentando se blindar ou usar, por exemplo, a PGR? Elisa, vamos lembrar do julgamento da prisão, se mantinha ou não a prisão de Henrique e Felipe Vorcaro, primo e pai de Daniel Vorcaro. O próprio ministro decano do Supremo, Gilmar Mendes, no seu voto, relatou e falou muito da Lava Jato. E esse movimento nos bastidores de comparar a condução desses inquéritos sensíveis do ministro André Mendonça com a Lava Jato vem ganhando força nos bastidores. Há vazamentos, como havia na Lava Jato, há prisões preventivas alongadas para tentar cavar uma delação premiada, prisão de parentes de pessoas centrais da investigação para também tentar forçar uma colaboração premiada. Há os críticos do ministro André Mendonça de um lado, fazendo essa comparação com a Operação Lava Jato, que sim, desbaratou um grande esquema de corrupção, bilionário na Petrobras e em outros órgãos públicos, mas que ao final foi quase totalmente anulada, porque violou alguns passos ali do devido processo legal, do trâmite jurídico que tem que ser seguido. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao anular boa parte da operação e, portanto, essa comparação com a Lava Jato também fica um pouco como recado para o futuro. Será que esses casos também vão ser anulados? Mas os aliados de André Mendonça, vendo que essa narrativa de comparação com a Lava Jato cresce, também têm uma vacina e também estão preparados ali para a disputa argumentativa. E qual que é o argumento central que eles têm usado nos bastidores e nas conversas aqui em Brasília? Como é possível comparar o ministro André Mendonça com a Lava Jato, se uma das principais características da Lava Jato que levou à anulação de muitos casos é justamente aquela vaza-jato que depois o Supremo validou na Operação Spoofing, que foi o hackeamento de mensagens que depois se tornaram públicas, que mostraram ali, de certa forma, o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, com integrantes da Força-Tarefa do Ministério Público, combinando, ou ao menos ali tratando da investigação. Porque num processo penal, ao juiz, o Ministério Público é um órgão do Estado, mas ele é um órgão de acusação e a defesa dos investigados. E o que diz a lei? Que a defesa e o Ministério Público eles têm a paridade de armas, eles têm que ter os mesmos direitos para provar cada um a sua versão perante o juiz, perante, no caso, naquela época, Sérgio Moro. E justamente esse suposto conluio
entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol é que teria gerado essas nulidades, era proibida e tinha sido feita. E agora as pessoas próximas de André Mendonça afirmam: como a gente pode fazer essa comparação se aqui, no meu caso, ele tem vivido atritos com a cúpula do Ministério Público, com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também com a própria Polícia Federal. Esse tem sido o argumento central das pessoas próximas de André Mendonça para refutar essa comparação e evitar eventuais nulidades futuras. Elisa. Matheus Teixeira, hein?